E aí, gente, como é que vocês estão? Eu sou o Thiago Valente e hoje a gente vai falar sobre adolescência. Mas antes eu preciso manter a tradição desse canal e falar qual chá que eu tô tomando enquanto eu gravo. Eu tô tomando esse chá aqui, ele chama Gingerbread Joy, é da Twine, que é uma das minhas marcas favoritas de chá. Ele é um chá de Natal, então obviamente ele vai ser muito perfeito. Ele é ainda mais perfeito porque ele junta canela e gengibre e várias outras especiarias que eu tava vendo aqui. Eu tô há um tempão sem poder tomar chá preto e coisas com cafeína e afins, então eu esperei muito tempo pra experimentar ele e chegou esse momento, eu vou experimentar junto com vocês. Eu não sei se é porque eu escovei os dentes agora, mas ele não tá com tanto gosto. Ué. É, acho que ele tá fraquinho ainda. Ou eu criei muita expectativa, pode ser também. Mas eu vou deixar ele infusionando aqui por mais tempo, depois eu experimento de novo. A ideia pra esse vídeo surgiu quando eu tava fazendo um evento em Ribeirão Preto essa semana. Aliás, muito obrigado a todo mundo que tava lá no evento. E aí a gente tava falando sobre literatura YA, literatura Young Adult, que é uma classificação, uma categoria literária de livros voltados pra jovens adultos, então essa fase da vida em que a gente tá muito velho pra ser adolescente, mas muito jovem pra ser adulto, esse período meio esquisito. E aí tava eu, Larissa Siriani e Pedro Ruas na mesa, a gente tava falando sobre isso e eu fiz a brilhante pergunta que qual livro marcou o fim da sua adolescência ou a sua fase jovem adulto? E aí a Larissa falou Meg Cabot, Diário da Princesa e Afins, o Pedro falou... Eu esqueci agora qual foi a resposta do Pedro, mas acho que foi Percy Jackson, alguma coisa do tipo. Eu falei a minha resposta que vocês vão descobrir daqui a pouco qual é, mas aí a gente passou pra plateia e a galera que tava na plateia, que era muito mais nova do que a gente, falou coisas tipo Heartstopper, Vermelho, Branco, Sangue Azul. Quando, na real, foi nesse momento que bateu a consciência de que talvez eu esteja ficando velho. Então, porque pra mim, esses livros foram lançados, tipo, ontem. Então, achei muito engraçado a galera falando que esse livro marcou a adolescência deles. E é uma outra geração de leitores, de jovens leitores, diferente da minha. Então, por mais que eu ainda leia literatura jovem, eu não sou mais jovem. E aí, isso me deu uma leve crise existencial. Isso me fez refletir muito sobre quem foi esse Thiago jovem leitor. Acho muito esquisito falar de mim na terceira pessoa, não sei por que eu fiz isso. Mas eu lembrei de como teve um autor específico que marcou essa fase da minha vida, que foi, atenção... Sim, o reizinho John Green. Cara, eu peguei esses livros aqui pra gravar esse vídeo e a nostalgia que me bateu foi tão bizarra. Eu li tantas vezes cada um deles e eles me marcaram a minha vida e o fim da minha adolescência de um jeito tão especial. Eu decidi fazer esse vídeo falando sobre isso e quando eu tava procurando esses livros, eu entrei numa crise muito grande porque eu não consigo achar o meu favorito de todos do John Green, que é Cidades de Papel. Eu sei que tá em alguma dessas pilhas que estão aqui na minha frente, mas eu vasculhei elas, eu não achei, então eu espero encontrar, porque se eu não encontrar aquela edição, que é a edição que tinha as minhas marcações de quando eu li pela primeira vez, eu vou ficar muito triste. Então eu vou, assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou vasculhar meu quarto procurando essa edição pra deixar elas juntinhas na estante. Eu tive que ir meio fisgando elas pela estante porque elas estavam todas espalhadas, mas enfim, John Green. Talvez eu cometa alguns erros de temporalidade, porque, enfim, já passou muito tempo, então eu não me lembro exatamente a ordem que as coisas aconteceram. Mas teve esse grande acontecimento na minha vida que foi a saga Crepúsculo, e foi por causa dessa saga, por causa desses livros, mas principalmente por causa dos filmes, que eu fiz amigos pela primeira vez na escola. Eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva e tímida, e eu sempre tive muita dificuldade pra fazer amizades, pra ter amigos, e quando o Crepúsculo saiu e eu encontrei várias pessoas na minha sala que tinham o mesmo interesse que eu, a gente criou uma amizade que pela primeira vez eu senti que era uma amizade sincera e verdadeira, e eu pela primeira vez me senti incluído num grupo e me senti fazendo parte de alguma coisa. Essa sensaçãozinha de pertencimento que eu já falei num outro vídeo e que é tão especial. Essas amizades que eu fiz são tão especiais que elas se mantêm até hoje, então foi um negócio muito importante. E aí Crepúsculo foi importante porque começou uma onda de livros para jovens leitores sendo adaptados para o cinema. Obviamente a gente já tinha Harry Potter e coisas do tipo, mas eu sinto que esses livros de fantasia urbana, de romance com fantasia urbana, abriram esse portal para vários outros livros começarem a ser adaptados. Depois veio a onda das distopias, depois veio um monte de coisa, então não dá pra dizer que Crepúsculo não teve um grande papel nisso, porque realmente teve. E foi um pouquinho depois do fim da saga Crepúsculo, do último livro ali no cinema, do último filme ali no cinema, que John Green começou a fazer muito sucesso. E eu troquei de escola na época e, de novo, eu me tornei amigo
das pessoas que gostavam de ler, das pessoas que gostavam das mesmas coisas que eu. Por sorte, tinham pessoas assim, eram poucas. Eu via esses meus amigos lendo A Culpa é das Estrelas e eu comecei a ficar muito, muito, muito curioso pra descobrir quem era esse autor que tava todo mundo falando. Foi a época em que eu comecei a consumir mais o BookTube, canais literários no YouTube, então o nome do John Green tava sempre sendo falado e eu comecei a ficar muito curioso pra ler esses livros, por mais que eu achasse que não era... Eu achava que não era muito do que eu gostava de ler, mas eu nem sabia exatamente o que eu gostava de ler. Então... E aí o John Green fez parte de um momento muito especial e inesquecível na minha vida, que foi o meu primeiro salário. Eu comecei a trabalhar muito, muito, muito cedo, eu tinha 14 anos, eu acho. Eu entrei num programa de aprendiz, de jovem aprendiz, de uma empresa muito grande aqui de São Paulo. Então, eu tinha 14 anos e pela primeira vez na minha vida eu ia estar recebendo um dinheiro todos os meses, e na época, pra mim, era um dinheiro muito bom, era um salário mínimo que na época devia estar em tipo R$ 700, eu acho. Então, pra mim, com 14 anos, ter R$ 700 na minha conta era absurdo, e pensar que eu podia fazer o que eu quisesse com aquele dinheiro era muito bizarro. E aí eu passei o primeiro mês inteiro trabalhando e pensando o que eu vou fazer com o primeiro salário que eu receber. E quando finalmente chegou esse dia, no dia que eu recebi o salário, eu fui trabalhar. Na minha hora do almoço, eu fui no shopping, fui nas lojas americanas. Grande acontecimento. E eu comprei Cidades de Papel, justamente o livro que eu não encontro. Eu quero chorar que eu não encontrei esse livro antes de gravar o vídeo. Eu comprei Cidades de Papel e eu comecei a ler naquela mesma hora, assim que eu comprei. E esse livro me marcou de um jeito muito especial. Primeiro porque foi o que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei do meu primeiro salário, então obviamente ia ser especial, mas pela primeira vez eu senti um livro falando diretamente comigo. Pela primeira vez eu me senti muito próximo dos personagens, porque até então eu tava lendo Crepúsculo e fantasias, e eu tinha uma certa dificuldade pra me relacionar com esses personagens que viviam coisas fantásticas e maravilhosas, porque a minha vida não podia ser menos fantástica e fantasiosa. Então, quando eu li Cidades de Papel, quando eu li sobre o Quentin, esse garoto que se apaixona perdidamente por uma garota, e ela desaparece e supostamente deixa pistas pra ele encontrar ela, e ele e os amigos entram nessa caça ao tesouro, sendo que o tesouro é essa garota. Quando eu comecei a ler essa história e o jeito como ela era contada, o jeito como os diálogos, por mais que não fosse um livro nacional, o jeito como os diálogos falavam como adolescentes ou jovens adultos daquela época de fato falavam, nos anos 2010. Eu sinto que o John Green conseguiu entender aquela geração de um jeito muito único e muito específico, e mais do que isso, ele conseguiu passar isso pras páginas, pro papel. Então, esse sentimento de ver um personagem tão parecido comigo retratado num livro foi muito transformador, foi quase catártico, assim. Até hoje, o Quentin é um dos personagens que eu acho que é mais parecido comigo na literatura jovem. Então, essa foi a primeira de várias experiências que eu ia ter com os livros do John Green nos próximos meses, nos próximos anos, porque sempre que eu terminava um livro, eu ficava desesperado pra ter o outro, e aí eu tinha que esperar o outro mês pra ganhar o outro salário, poder ir nas lojas americanas, comprar o livro e poder conhecer aquela história. Antes de eu continuar, deixa eu experimentar o chá de novo pra ver se já melhorou. Tá. Acho que agora foi até demais, talvez tenha um pouco de gengibre demais, mas mesmo assim... Cara, que delícia, que delícia! Depois de ler Cidades de Papel e ficar completamente obcecado, eu li O Teorema Catherine, que é esse aqui. Muita gente odeia esse livro, mas eu amo do fundo do meu coração. Eu amo esse livro, eu quero até reler pra ver se eu vou continuar gostando tanto dele assim, mas eu sei de pessoas que abominam esse livro. Eu acho muito bom, eu acho bem divertido, bem John Green vibes. Depois eu li, obviamente, A Culpa das Estrelas, porque o filme ia ser lançado dali a algum tempo, então eu queria ler o livro antes de assistir o filme. Foi a melhor coisa que eu fiz, porque o livro é muito especial e esse livro começou uma geração de sick lit, que era essa literatura sobre pessoas doentes. O que é muito bizarro pensando hoje em dia, ainda mais depois da gente passar por uma pandemia, por isolamento social, mas na época isso aqui marcou muitas pessoas, falou sobre doenças para muitos leitores pela primeira vez. Eu amo esse livro, amo, e eu amo esse filme, mas mais do que o filme, eu amo a trilha sonora do filme, é a minha trilha sonora oficial de banhos,
pelo menos uma vez por semana eu tomo banho ouvindo o álbum, a soundtrack ali de A Culpa é das Estrelas. Eu acho muito legal. O elenco é maravilhoso, a cor do filme é muito bonita, os efeitinhos ali dos celulares que eles usam, tudo isso deixa o filme muito legal. E a história foi tratada com tanta sensibilidade, com tanto carinho, que é uma das minhas adaptações literárias favoritas depois de Jogos Vorazes em Chamas. A Culpa das Estrelas vai ter sempre um lugarzinho muito especial na minha vida, mas logo depois que eu li esse aqui, eu li ele, o Maioral, Quem é Você, Alaska? Cara, o que dizer desse livro? Essa aqui é uma edição americana que eu tenho. Eu acho linda essa capa, a fumaça, eu gosto desse selinho que tem aqui de um prêmio que o livro ganhou. E esse é o livro do John Green que eu mais li na minha vida, eu devo ter lido umas 5, 6 vezes já, porque eu já amo histórias que se passam num lugar determinado, num lugar confinado. E quando eu comecei a ler essa história que se passa num colégio interno, e a gente tem esse garoto que tá descobrindo a vida, descobrindo quem ele é. Ele encontra essa garota chamada Alaska e eles vivem altas aventuras do barulho da pesada nessa noite muito louca na escola. E aí, todos os capítulos recebem nomes 58 dias antes. Então, o livro é uma contagem regressiva até um acontecimento específico que acontece na metade do livro. E depois desse acontecimento, os capítulos começam a se chamar, tipo, um dia depois ou 2 dias depois. Eu acho que não é spoiler pra ninguém, eu acho que todo mundo já sabe que acontecimento é esse, mas eu não quero estragar a experiência de ninguém, então não vou falar. Leiam Quem é Você, Alaska, porque esse livro é incrível e maravilhoso, eu sou obcecado por esse livro. Ele e Cidades de Papel competem ali pro primeiro lugar na minha lista do John Green. Essa história é tão especial que eu nunca quis assistir a série que saiu, justamente por guardar uma lembrança tão boa de todas as vezes que eu li. Eu usava esse livro aqui como comfort reading, sabe? Quando eu queria ler alguma coisa muito aconchegante. Tudo bem que não é aconchegante porque tem coisas horríveis que acontecem, mas a certeza de saber o que vai acontecer me dava esse aconchego e poder voltar a me relacionar, a encontrar esses personagens que eu amo tanto, sempre serviu como aconchego pra mim. Então é um livro que vai estar pra sempre na minha memória e é um livro que eu espero ler de novo. Depois de muito tempo, o John Green lançou Tartarugas Até Lá Embaixo. De novo, não assisti o filme porque eu amo esse livro. Acho que ele tá em segundo lugar no ranking de quantas vezes eu já li cada livro dele. Esse aqui eu li muitas e muitas vezes. E o que eu mais gosto aqui é que a gente tem uma protagonista com transtorno obsessivo compulsivo. Ela tem uma compulsão muito grande por germes e doenças e bactérias e coisas do tipo, então isso afeta a vida dela completamente. Mas o que eu mais gosto nesse livro é que ela se aproxima de um garoto que é filho de um milionário. Esse milionário desaparece e ela se vê no meio de um mistério de uma hora pra outra, e ela vai, com todo esse jeitinho dela super compulsivo e obsessivo, ela vai ajudar esse garoto a solucionar esse mistério. E aí ela vê que essas coisas que atrapalham ela na vida ajudam ela a solucionar o mistério. Então, esse livro tem muitas mensagens sobre saúde mental e sobre ver o mundo de um jeito diferente do que parece que as outras pessoas veem. E eu acho que essa aqui é a capa mais bonita de todos os livros do John Green. Eu amo esse tom de bege e de laranja, que parecem cores muito opostas, mas nessa capa aqui só faz muito sentido, eu acho ela linda. Como eu falei, eu não assisti o filme, não sei se é filme ou se é série. Eu cometi esse erro com Cidades de Papel e eu me arrependi um pouco, porque eu falei, Cidades de Papel é muito especial, eu fiquei muito decepcionado com o filme, mas agora quando eu penso na história, eu penso no filme, eu penso nas lembranças que eu tenho do filme, porque querendo ou não, colocaram um rosto ali nos personagens e tal, e eu preferia as lembranças que eu tinha só do livro. Então acho que eu vou ficar com as minhas lembranças do livro, de Tartarugas Até Lá Embaixo. E aí, durante a pandemia, John Green ressurge das cinzas com um livro chamado Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, que também tem uma capa linda, mas eu nunca na minha vida li esse livro. Eu nunca nem comecei a ler esse livro, porque eu não sou o maior fã de não ficção, então eu me senti zero motivado pra ler, e eu vi algumas resenhas que eu não gostei tanto de alguns criadores que eu confio. Então, pra não tirar também toda essa lembrança nostálgica que eu tenho do John Green e da forma como ele fez parte da minha adolescência, eu decidi não ler por enquanto. Quem sabe eu mudo de ideia também no futuro, sei lá. Mas pelo que eu entendi, é tipo a vida dele explorando conceitos da humanidade, então
preguiça, não sei se eu quero ler isso. E agora que eu falei sobre a minha experiência com os livros do John Green, eu queria falar sobre uma coisa que não saiu da minha cabeça desde que eu tive essa fala nesse evento, em que eu perguntei pras pessoas que livros elas leram na adolescência. E eu tinha lido John Green e elas tinham lido, tipo, Vermelho, Branco, Sangue Azul e Heartstopper, que são livros muito recentes. Então, o que eu achei legal é que por aí a gente já pode ver como a geração de agora tá sendo mais abraçada no sentido da representatividade e da diversidade. Então, se a gente pegar esses livros que eu falei, todos os livros do John Green, se pegar Crepúsculo, se pegar Meg Cabot, esses livros são livros que não tem nada de representatividade LGBTQIAP+. 90% dos personagens são brancos e magros. Todos os dilemas dos personagens giram em torno dos dilemas dessas pessoas que estão dentro desse padrão, que é o quê? Um padrão no qual eu também tô incluso. Então não é à toa que eu me identifiquei tanto com os personagens do John Green. Obviamente eles são todos brancos e magros e cis, então não é à toa que eu tive dilemas muito parecidos com os deles. Acabou a memória da minha câmera, como acontece toda vez, enfim. Percebi que a galera que hoje tá consumindo literatura jovem tá tendo acesso a uma literatura muito mais diversa, muito representativa mais... e também muito acesso a uma literatura diversa, nacional. Cara, me deu um quentinho no coração pensar nisso e pensar que esses adolescentes que estão lendo esses livros hoje vão se tornar adultos melhores. É tão reconfortante e esperançoso. Eu tenho muita esperança na geração galera que é adolescente hoje. Eu acho que eles vão ter uma visão de mundo completamente diferente. Então, enfim, essa foi uma reflexão completamente aleatória sobre como John Green marcou minha vida. E o engraçado é que de um tempo pra cá ele simplesmente não é mais falado e ninguém mais fala sobre os livros dele. Eu gosto tanto, eu me divertia tanto lendo eles que eu fiquei até com vontade de reler alguns deles fazendo esse vídeo. Talvez eu releia. Me contem aqui nos comentários quais livros marcaram a adolescência de vocês, que eu vou amar saber. Se vocês ainda não estão inscritos, não deixem de se inscrever aqui no canal e de dar um like nesse vídeo. E de entrar no meu canal no Telegram, lá tem promoções de livros e sorteios todas as semanas. Eu vou amar ver vocês por lá e a gente se vê no próximo vídeo. É isso.